Separe seu escafandro e venha comigo para revisitar a origem do namoro desenhada pelo John Buscema, hoje no Museu dos Quadrinhos, em detalhes, depois da vinheta. Bem-vindo de volta ao programa mais nostálgico do YouTube, o Museu dos Quadrinhos do canal Gico HQ, e hoje a gente vai revisitar a origem do Namor, um personagem que, assim, eu sei que muita gente nem conhece, por incrível que pareça. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram lá e acho que 60% das pessoas que eu perguntei não sabem quem é o Namor. Incrível, né? E é um personagem que eu tenho um carinho muito grande porque era um dos personagens da Marvel que tinha desenho desanimado na época lá do Capitão Asa. Era o Namor, o Thor, o Capitão América, o Homem de Ferro e o Hulk. Então eu adorava o Namor, era um personagem muito conhecido. Além disso, tinha seus quadrinhos publicados pela Block. Então para mim o Namor é um velho conhecido. E foi um prazer revisitar essa origem do Namor desenhada pelo John Buscema, que foi lançada na Submariner número 1 de 1968. A gente vai ver com detalhes essa história já depois desses avisos. Antes de mais nada, eu queria convidar você para desenhar comigo no curso Desenho de Super-Heróis, que eu acabo de lançar lá pela plataforma Hotmart. É um curso desenvolvido para quem gosta de desenhar, mas não necessariamente para quem acha que tem que ter dom. O método que eu uso lá é muito objetivo, prático, e usa associação de formas geométricas, formas que todo mundo conhece, para criar desenhos a partir do nada. Você pode construir personagens que você já conhece, ou então criar os seus próprios personagens. Olha só, o curso é bem legal, são mais de 100 aulas gravadas e um material em PDF de apoio muito vasto. Quem já entrou está gostando bastante e inclusive já está fazendo parte do nosso grupo secreto do Telegram, onde a gente troca ideia, tira dúvida, e eu tô lá com eles dando aquele suporte, um apoiando o outro e eu apoiando todo mundo por lá. Então, se você, é o teu caso, gosta de desenhar, não importa a tua idade não, tá? É a partir de 14 anos, mas não tem limite. Marmanjo também pode. Inclusive quem está lá, a maioria da galera já é marmanjo e estão se divertindo pra caramba. Então vem desenhar com a gente. Eu coloquei aqui na descrição do vídeo o link para você ter mais informações sobre o curso. Lembrando que o curso ele tem garantia total de 15 dias. Então sua satisfação é totalmente garantida. Caso você não se adeque ao método, basta você pedir seu reembolso sem problema nenhum. Continuamos amigos. Mas até agora isso ainda não aconteceu, ainda bem. Então, se você gosta de desenhar, tá a fim de dar um boost aí no seu desenho, quer melhorar o seu desenho, quer destravar, quer aprender a desenhar sem ter que copiar, tô te esperando por lá. Desenho de super-heróis comigo na plataforma Hotmart. Lá, eu também falando de desenho, eu tô todo dia lá no Instagram desenhando com o Gico, e lá eu dou dicas de desenho mais rápidas, mais práticas, né? Coisinhas mais curtinhas, é lá no Instagram, todo dia falando de desenho, de quadrinhos comigo. Acompanha lá. Se você não curte muito desenho, mas conhece alguém que gosta de desenhar, marca a pessoa lá no perfil para ele lá curtir e comentar lá e participar. Até feedback de desenho eu dou por lá, o pessoal manda desenho pelo direct e eu respondo. Então é lá no Desenhando com o Gico. Meus quadrinhos autorais, eu sempre falo, estão à venda ou para leitura disponível gratuitamente no site do Salomão Ventura. Você pode ler os quadrinhos digitalmente, gratuitamente, ou se você quiser comprar a coleção, também é por lá, pela loja. Tem a coleção do Salomão Ventura completa, tem a coleção do Esquadrão Vitória, tem os cards, está bem legal a lojinha lá. E por último, você for comprar os teus quadrinhos lá pela Amazon, se você puder, compre aqui pelos links que eu coloco na descrição do vídeo. Fazendo isso, a Amazon vai liberar um capilé pro seu camarada aqui, você não vai pagar nada a mais, mas pra gente faz uma diferença. Te agradeço. Agora chega de papo, vamos falar do Príncipe Submarino, Namor. Ele foi publicado aqui, republicado na verdade, né? Já estava sendo publicado na revista do Capitão América, mas nessa edição aqui, a número 40, eles fazem uma pausa, que estava Tale to Astonish, eu acho, e aí começa o Submariner número 1, aí sai o Gene Colan, que estava na arte, e entra o John Buscema desenhando, com um desenho muito legal, cara, eu gostei muito da releitura. São histórias, claro, tenho em mente, são histórias da década de 60, né, final dos anos 60, começo dos anos 70, histórias com plots mais simples, né, mas aqui a gente vai saber, por exemplo, como que o Namor acabou desmemoriado e encontrado pelo Tocha Humana lá no Quarteto Fantástico. Tá tudo aqui. Nesse vídeo eu abordei as 4 primeiras histórias desse arco desenhado pelo John Buscema, e caso vocês gostem e queiram que dê prosseguimento nesse arco de histórias do Namor, basta usar a área de comentários e o joinha para isso, tá bom? Agora chega de papo e vamos ver essas 4 primeiras histórias aí com muitas imagens. Tirei foto de tudo para vocês acompanhando comigo aí de casa essas histórias muito legais do Príncipe Submarino.
que inclusive era um personagem aqui entre nós. Eu brincava muito quando era guri, tinha aqueles bonequinhos da Gulliver. Eu moro em cidade de praia, né? A gente tinha muita praia. Toda vez que eu ia à praia, eu levava o Namor para ficar brincando lá na praia com o bonequinho do Namor. Me divertia pra caramba. Mas chega de nostalgia, de minhas memórias de criança, e vamos ver aí a história do Namor aí. Acompanha aí. A primeira história de hoje, publicada em Capitão América número 40, lançado aqui no Brasil pela editora Abril em setembro de 1982, e vai trazer a história publicada em Submariner número 1 de 1968. E temos aqui duas páginas de uma outra publicação. Na verdade, a editora Abril fez uma pequena montagem, e essas duas páginas são de Tales to Astonish número 101 de 1968. Essas duas páginas iniciais são desenhadas pelo Gene Colan, e em seguida a gente começa a fase do John Buscema. Bom, o Namor está desacordado, né? Consequência de uma história que se passou no Capitão América número 38. E ele começa a ter, ele está desmemoriado, começa a ter vislumbres da origem dele. E aí ele vai lembrar aqui na verdade vai ser contado para nós leitores a origem do Namor. É uma expedição que estava fazendo, explorando no oceano através de uso de explosivos, acaba afetando a Atlântida. E aí a mãe do Namor é enviada para a superfície com uma expedição para poder descobrir o que estava acontecendo. Chegando lá na superfície, ela acaba encontrando o navio de exploração do pai do Namor, Leonard Mackenzie, e por uma ironia do destino, ela se apaixona por ele, os dois se casam em dias, né? E ela acaba engravidando dele, e logo em seguida as forças da Atlântida chegam lá, acham que ela está prisioneira do navio, e eles acabam matando o pai do Namor. A princesa então retorna para a Atlântida, e aí a história é que ela tem dá a luz a Namor. Namor que então em meio ao povo atlântico que tem a pele azul, ele nasce com a pele clara e asinhas nos pés, e ele tem a capacidade de respirar também fora da água, né? Ele é muito forte, muito poderoso, e o nome dele na língua atlântica significa Filho Vingador. E aí a gente vai ter aqui uma recapitulação de todas as passagens dele, da história do Namor, desde das publicações originais, né, onde ele inclusive lutou ao lado dos heróis da Marvel contra os nazistas, assim como todos os outros personagens de quadrinhos. E aí uma série de fatos da vida do Namor, até chegar ao momento em que acontece mais ou menos o que aconteceu com a mãe dele. A Atlântida novamente bombardeada, Namor vai até a superfície descobrir o que está acontecendo, e ele descobre que um vilão chamado Paul Destino é o cara que estava usando seus poderes mentais aqui, um capacete mental, para destruir a Atlântida. Namor então se envolve numa luta com esse vilão, né? E ele acaba sendo dominado mentalmente por esse capacete do vilão, e ele acaba vagando pela superfície desmemoriado. E essa história de como ele acaba desmemoriado andando por Nova York é mais ou menos a história que surge lá em Quarteto Fantástico, onde o Tocha Humana encontra ele, reconhece ele, e acaba usando a tocha dele para poder barbear e tirar o cabelo do Namor, e descobre que o Namor estava ali debaixo daqueles trajes de mendigo. Ele então leva o Namor para o mar, joga o Namor, o choque com a água faz o Namor recuperar a memória, e o Namor, enfurecido, acha que foi tudo culpa dos humanos, né? E ele volta a um ser gigantesco, submarino, contra a população da Terra. O Quarteto Fantástico age para impedir. Então aqui o Namor tem essa faceta mais de vilão do que herói, né? Ele enfrenta o Quarteto Fantástico, e o Tocha Humana no final consegue derrotar o Namor. E a história começa com o Namor recuperando a memória, lembrando quem foi o verdadeiro culpado pela destruição da Atlântida, que não foram os humanos, né, e sim esse vilão chamado Paul Destino. E a partir de agora ele vai dedicar sua vida para recuperar a honra perdida na luta, derrotando esse vilão. Aqui acaba a primeira história. A segunda história foi publicada em Submariner número 2 de 1968, argumento de Roy Thomas, desenho de John Buscema, arte final de Frank Giacoia. Começamos com o Namor destruindo aqui um maquinário, que ele alega ser o maquinário com que o Paul Destino destruiu a Atlântida,
Então ele está aqui irado, descarregando toda a sua fúria nesse maquinário. Depois ele retorna para o oceano e ele tem a ideia de buscar a ajuda do Quarteto Fantástico, ironicamente os inimigos originais dele, né, para poder que o quarteto o ajude a chegar até o destino o vilão. Nesse interim, a gente acaba topando com esse vilão, o chamado Homem-Planta, e o Homem-Planta está observando alguém se aproximar do navio dele. A gente acha que é o Namor, mas não é, são os Inumanos. Os Inumanos estão ali investigando a proximidade desse navio na ilha deles, na ilha secreta deles. O designado para investigar esse navio é o Triton, afinal de contas é o Inumano com poderes aquáticos. Bom, ele está lá investigando, o vilão nota, além da aproximação do Triton, a aproximação do Namor e usa um subterfúgio para jogar um contra o outro. Então os dois heróis começam a lutar, né, um achando que o outro é o responsável pelo navio, pelo ataque. O Namor, meio sem saber o que fazer, acaba entrando em combate, confronto direto com o Triton. Nesse confronto ele arranca o mecanismo que permite que Triton respire fora da água, né? E isso faz com que o Triton leve a pior no primeiro momento. A gente tem um pequeno corte aqui para ver o que está acontecendo com a raça Atlântida. Depois da destruição da Atlântida, eles acabaram se tornando nômades pelo oceano. E Lady Norma, que é a noiva do Thor, a namorada do Thor, do Namor, está preocupada com ele, não sabe se ele sobreviveu ao ataque. Voltamos lá para o combate entre Triton e Namor, e o Homem-Planta se divertindo, né? No final ele acaba usando uma planta mutante, que ele acaba dominando essa planta para poder imobilizar os dois heróis, e traz os dois à presença dele. Corta e vamos ver lá os Inumanos preocupados porque Triton ainda não retornou da missão, e eles estão tentando descobrir o que aconteceu, né? E acabam quase sendo dizimados lá também por um ataque do Homem-Planta. Aí no final da história a gente está vendo que o Homem-Planta está migrando em direção a Londres, que é a sua terra natal, para se vingar de alguma coisa. E termina aqui a segunda história. A terceira história foi publicada em Capitão América número 49, lançado no Brasil em junho de 1983, e vai trazer a história publicada em Submariner número 3 de 1968, a mesma equipe criativa. Bom, os dois heróis estão imobilizados aqui e assistindo o vilão contar o que vai fazer, né? O que já está fazendo com Londres, destruindo Londres, usando essas algas gigantescas que ele domina, né? Ele diz que ele sofreu muito nos bairros de Londres quando era criança e está ali para se vingar dessa cidade maldita. E ele faz a proposta para o Namor, que o Namor seja o porta-voz dele junto às autoridades londrinas para que elas se rendam, e assim ele deixaria Namor sair numa boa. Claro que Namor recusa, Triton também recusa. Então o vilão usa um subterfúgio aqui, uma armadilha que faz com que os dois sejam transportados para outra parte da nave e presos por uma algema. Só que eles estão longe da água, né? E o Triton começa a ficar fraco, por falta do líquido, né? O vilão continua insistindo na teoria de que o Namor deve se render. O Namor, claro, que não vai se render. E nisso ele acaba acionando um monstro feito com essas algas, né? E se transforma numa criatura gigantesca chamada Leviatã, que se dirige então para Londres e para dar cabo de vez com a cidade. O Namor então tem a ideia de, nessa parte da nave onde eles estão, descobre um cactus vivo ali, que joga espinhos, mas ele consegue romper o cactus no meio, e o líquido que sai de dentro, a água do cactus, faz com que os dois recuperem parte da força. Isso ajuda eles a fugirem, né? Acabam derrotando o vilão ali na nave e partem para destruir o monstro do vilão, o tal do Leviatã. E aí eles usam pedras e até uma âncora gigante aqui para poder impedir o monstro de continuar seu ataque. Eles acabam dividindo o monstro em dois. A estratégia não dá muito certo. Tem um pequeno corte aqui, a gente vai ver a Norma olhando através do monitor aqui que o Namor está vivo, né? E ela quer ir até o Namor e cede aos apelos dos mais sábios ali dos Atlantes para que não faça isso, porque vai colocar toda a raça em risco, né? De volta ao combate, Namor e Triton acabam usando uma madeira pegando fogo aqui para poder conter o monstro, e depois eles jogam um reservatório de gasolina inteiro, e isso faz com que o monstro seja destruído. Aí depois eles retornam para
até a nave, né, destrói o equipamento que estava mantendo os dois presos, e com isso também o Homem-Planta se vê destruído ali, acaba perdendo a força e foge, né? Os dois então se despedem como amigos, Triton e Namor, e ele pede para que, se for possível, o Triton fale com o Quarteto Fantástico a respeito da busca do seu inimigo, o Paul Destino. Acaba aqui então a terceira história. A quarta história foi publicada no Almanaque de Capitão América número 53, lançado em outubro de 83, e vai trazer a história publicada em Submariner número 4 de 1968, mesma equipe criativa, Roy Thomas e John Buscema. Começamos aqui com o Namor nadando em direção à Lady Dorma, desesperado, né? Saudade dela. Só que chega perto, não é Lady Dorma, é só uma vegetação marinha ali, uma miragem. É apenas uma miragem e ele fica ali meio tristonho, conversando com o peixe ali. Aí corta, vamos ver aqui a fortaleza de Atuma, um dos maiores inimigos do Namor, que está ciente que os Atlantes estão vagando depois de perderem sua cidade, e ele quer derrotar todos os Atlantes e a realeza e tornar-se assim o rei dos Atlantes. Ele é desafiado aqui por um bárbaro gigantesco aqui da mesma raça que ele, e o cara não tem tempo nem de argumentar, porque ele leva uma amassada na cara e desmaia, ele fica todo ferido ali. O Atuma não dá mole não. Então eles descobrem a localização dos Atlantes, partem para combater. Ele quer destruir, né, a alta realeza. Aí John Buscema nos brinda com esse painel lindo aqui, esse combate acontecendo, várias coisas ao mesmo tempo. Os Atlantes combatendo as tropas de Atuma. E aí o comandante dos exércitos é detido aqui, e ele diz que não é só Namor que é valoroso entre os Atlantes. Os demais Atlantes são tão valorosos quanto, mas Atuma quer destruir o Namor. Nisso, os batedores do Atuma acabam encontrando o Namor navegando pelo oceano. Há uma luta, Namor é subjugado, ele estava muito cansado, né, da luta anterior. É levado à presença de Atuma, mas ele recupera as forças, rompe aquela armadura que ele estava. Quando ele vai enfrentar Atuma abre ali um painel e mostra os Atlantes subjugados. E diz, é melhor você ficar na sua, senão a gente vai acabar matando todo mundo. Namor dá uma cartada, desafia Atuma para um combate. Quem vencer, liberta o outro, se torna escravo do outro. Aí a Atuma vai na trairagem, coloca uma armadura super poderosa, tipo a do Homem de Ferro, e começa a lutar com o Namor desse jeito, que tá sem nada ali, tá na pele, né, só com a sunga. Rapaz, aquilo não dá muito certo, o Namor começa a apanhar. Só que dentro daquela multidão que está assistindo a luta, tá aquele cara que levou a amassada. Achou aquilo injusto, né, covarde. E ele sabe que a armadura do Atuma é controlada à distância e a energia é gerada por uma máquina. Ele liberta então a Dorma, que era uma escrava do Atuma naquele momento, e leva, enquanto ele está bem ruinzinho, quase morrendo, ele leva a Dorma até o equipamento, fala para ela destruir o equipamento, que quando ela destruísse, o Atuma perderia força. Dorma faz isso, só que ela acaba desmaiada com o impacto da explosão. O Atuma perde a força, Namor vence o combate, só que quando ele vai dar por si, os Atlantes também já fugiram, e assim ele acaba não encontrando Dorma. Termina essa história aqui, ele meio resignado, dizendo que daqui em diante ele deve esquecer Dorma e se focar na busca ao Paul Destino. Acaba aqui então a quarta história. E aí, gostaram da história do Namor? Maneiro, né? É muito legal ver o desenho do John Buscema, principalmente o desenho vigoroso do John Buscema. Em 1968 o cara já arrebentava o irmão mais velho do meu professor Sol Buscema. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, bem nostálgico. O Namor é um personagem que eu tenho um carinho incrível, apesar de não ser assim um personagem mainstream, né? É um personagem meio lado B da Marvel, mas eu gosto muito. Gostaria muito de ver um filme do Namor, ia ser bem legal o Namor nessa pegada que fizeram do Aquaman, só que bom, né? Brincadeira. Olha só, o que vem por aí, aquele momento spoiler, né? Semana que vem é uma semana só do John Buscema. Já começamos agora com o John Buscema do Namor. Na sexta-feira, na edição de colecionador, eu vou trazer para vocês a graphic novel Surfista Prateado, aquela famosa graphic desenhada pelo John Buscema, com arte, com o texto do Stan Lee, aonde os quadrinhos são todos splash pages. Cada uma das páginas é uma splash page. Então, quer dizer, um deslumbre aqui para quem gosta de desenho e para quem gosta do desenho do mestre John Buscema. Isso é sexta-feira que vem.
E aí John Buscema volta no domingo, porque tá na hora, já tava há muito tempo na geladeira, né? O Conan, a saga da Rainha da Costa Negra, tá voltando no canal. A gente vai ver mais um capítulo dessa saga, parando exatamente da onde a gente fez a última parte. A gente continua daqui e caso vocês gostem, a gente vai até o final com a saga da Rainha da Costa Negra aqui no canal, beleza? Vou ficando por aqui, pedindo para vocês, por favor, se cuidarem. Se você pode, amigão, por favor, fica em casa. Fica em casa. Se você tem como, se você tem essa possibilidade de não sair, fique em casa. E você, meu amigo, que tem que sair, eu sei, cara, eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar, não tem jeito. Então, cara, para você eu vou pedir, por favor, se cuide em dobro. 2 máscaras, se for possível. Aglomeração, de jeito nenhum. Barzinho, festinha, churrasquinho, esquece isso por enquanto. A gente tem que fazer o máximo para diminuir essa taxa de transmissão aí, porque o negócio está muito feio. Eu conto com você. Você sabe, né? Se você estiver se cuidando, você está cuidando de mim e está cuidando dos seus irmãozinhos também. Então faça isso aí para a gente poder tentar passar essa fase tão difícil e voltar à normalidade o mais rápido possível. Tá bom? Ó, fiquem com Deus, muita saúde e paz para todos e a gente se vê semana que vem aqui no YouTube e todo dia lá no Instagram. Espero vocês e espero vocês também no meu curso de desenho lá na Hotmart. Vai ser um prazer ter vocês desenhando comigo por lá. Tchau, pessoal.